Bom dia, hoje são 24 de junho de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Domingo passado, um amigo meu aqui, rico, adoeceu e ficou impossibilitado de dirigir seu veículo. Levei-o, então, ao Hospital Daher, D-A-H-E-R, Hospital Daher, que fica localizado aqui em Brasília, no bairro mais rico, Lago Sul. Hospital Daher. Muito bem. Enquanto o meu amigo se submetia a vários exames, eu fiquei ali tomando um cafezinho com leite, vendo jornal, vendo TV, e lá no hospital, num recipiente, havia vários formulários emitidos pelo hospital sobre várias doenças, e sobre hipertensão arterial, sobre diabetes, sobre câncer, etc. Vários manuais como este aqui, ó. Vários manuais como este aqui, correto? Lá no hospital, ó, Daher, não é? Muito bem. Peguei este aqui sobre a hipertensão arterial, certo? Muito bem. Li aqui o manual. Na verdade, eu li todos sobre diabetes, câncer, porque são textos bem curtos. Muito bem. Este aqui, sobre hipertensão arterial, contém 2 erros de língua portuguesa. E você verá aqui quais são esses erros. Vamos primeiramente ao texto aí, juntamente comigo. Vamos lá. Pois bem, caro internauta, veja aí, no formulário expedido aí pelo Hospital Daher, aqui no Lago Sul, em Brasília. Aí temos um erro de língua portuguesa. Vou ler aqui para você o texto aí, ó, onde há o erro, tá? Veja bem, vamos lá, diz assim: isto pode dificultar o diagnóstico ou fazer com que os pacientes esqueçam de usar os medicamentos necessários para controlar a pressão arterial. Há um erro aí de língua portuguesa. Procure-o, caro internauta. Vamos agora ao segundo erro aí do manual. O segundo erro está aqui. Vamos lá. Vou aqui fazer a leitura, acompanhe aí. Faça exames frequentes. Isso previne qualquer problema em relação à hipertensão arterial. Outro erro aí de língua portuguesa. Veja, internauta, como a língua portuguesa é difícil, não é? Escrever, muito difícil. Num simples texto bem pequeno, por mais curto que seja, sempre haverá um erro de língua portuguesa. E aí está o exemplo. Um texto pequeno com 2 erros de língua portuguesa. Vamos agora à análise. Pois bem, caro internauta, vamos ver agora os 2 erros que estão aí no manual do hospital, correto? Então vamos lá. Aqui eu coloquei o primeiro, né, texto, e aqui o segundo texto. Muito bem. Vamos lá. O primeiro texto. Isto pode dificultar o diagnóstico ou fazer com que os pacientes esqueçam de usar os medicamentos necessários para controlar a pressão arterial. Onde está o erro de português aí, de língua portuguesa? O erro está aqui. Depois vou explicar. Aqui está o erro, ó. Aqui está o erro de língua portuguesa, no primeiro texto.
Vamos ao segundo texto. Faça exames frequentes. Isso previne qualquer problema em relação à hipertensão arterial. Onde está o erro de língua portuguesa aí? O erro está aqui, ó. Depois eu explico. Correto? Agora vamos aqui ao primeiro erro. Temos aqui, ó, os pacientes esqueçam de usar os medicamentos. Muito bem. Aqui é o verbo esquecer, correto? O verbo esquecer. Eu coloquei aqui, ó, duas regências muito comuns do verbo esquecer. Esse verbo aqui, ele pode se apresentar como um verbo pronominal, ou seja, um pronome aqui colado a ele. Esquecer-se. Esquecer-se. Verbo esquecer pronominal. Ou também, esse verbo aqui pode aparecer sem o pronome. Soltinho assim, ó. Sem o pronome. E aqui no caso, ele é o verbo apenas esquecer. Então, duas formas. Esquecer, esquecer-se. O significado é o mesmo, mas a forma muda. Quando é o verbo esquecer-se, quando você usa o pronome, porque você é livre para isso, você pode usar o pronome ou não. Quando você usa o pronome, pode ser o se, pode ser o me, o ti, o nos, o vos, não é? Muito bem. Quando você usa o pronome ao lado do verbo esquecer, ele passa a ser um verbo pronominal. Sendo um verbo pronominal, ele é verbo transitivo indireto. Pede uma preposição. A preposição de, aqui está, ó, de, quando ele é um verbo pronominal. Quando ele não é um verbo pronominal, vem sem o pronome, aí ele passa a ser um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. E aqui está o exemplo. Entendeu? Então vamos lá. Qual é o erro aqui? Ora, se o verbo esquecer aqui está com a preposição de, ele exige a preposição de, então o verbo esquecer aqui, ele tem que ser pronominal. Ele tem que ser pronominal. O pronome tem que vir aqui, ó, ao lado dele. Então o correto seria assim, ó. Fazer com que os pacientes se... Olha o se aqui. Fazer com que os pacientes se esqueçam de usar os medicamentos. Olha o correto aí. Se a preposição de aparece aqui, então o verbo esquecer, ele é pronominal. O pronome deve vir aqui ao lado dele. E aí o erro. Vou dar vários exemplos aqui. Veja o primeiro. Eu digo assim, William, nome de uma mulher, não é? E William é uma mulher inteligente aí que está na internet. Que é coisa rara, né? Pessoas inteligentes na internet, é coisa rara. Muito bem. William, eu digo, William se esqueceu de mim. Veja aqui. Ora, olha o verbo aqui, ó. Verbo esquecer. Se eu coloquei aqui o pronome, ou melhor dizendo, a preposição de, exigida pelo verbo, quem se esquece de, olha a preposição de, exigida pelo verbo, esquece de alguém. Então eu digo, William se esqueceu de mim. Olha a preposição de aqui. Se existe a preposição de exigida pelo verbo esquecer, então ele tem que ser obrigatoriamente pronominal. Então o pronome deve vir ao lado dele. E vem, ó. Olha aqui, ó. William se esqueceu de mim. Olha aí, ó. Corretíssimo. Aqui é um objeto indireto, não é isso? De mim. William se esqueceu. Se esqueceu de quem? De mim. Olha aí o objeto indireto. Entendeu? Outro exemplo. Eu digo, eu me esqueci de você.
é a mesma coisa. Verbo esquecer com a preposição de. Se aparece a preposição de aqui, então deve aparecer obrigatoriamente aqui, ó, o pronome para se transformar no verbo esquecer-se, entendeu? Apareceu a preposição de exigida pelo verbo esquecer, então esse esquecer aí é pronominal. Então o pronome deve vir obrigatoriamente ao lado dele também. Aqui esqueceram o pronome, ó, o erro. Muito bem. O exemplo aqui, ó, eu passei para cá. Os pacientes, ó, os pacientes se esqueceram de usar os medicamentos. Olha aí. Os pacientes se esqueceram de usar e não os pacientes esqueçam de usar ou esqueceram de usar. Se aparece o de aqui exigido pelo verbo esquecer, então esse verbo esquecer é pronominal. O pronome deve vir. E aqui vem, ó, aqui está correto e aqui está errado, porque aqui falta o pronome. Muito bem. Eu posso dizer agora, vamos dar o exemplo com o verbo esquecer, ele normal, ó, verbo transitivo direto. Eu escolho o que eu quero usar. Se eu coloco de depois do verbo esquecer, obrigatoriamente eu tenho que colocar o pronome antes dele. Se eu não coloco o de, eu quero o verbo esquecer como objeto direto, transitivo direto, então eu não coloco o de. Não colocando o de, eu não preciso colocar o pronome se, me, nada. Então veja o exemplo, ó, eu digo, o Ilha esqueceu o Feliciano. O Ilha esqueceu o Feliciano. Feliciano é também um rapaz aí inteligente que está na internet. Ele é argentino. Pois bem, eu digo, o Ilha esqueceu o Feliciano. Olha aí. Aqui, o verbo esquecer, ele não vem com preposição. Ele é transitivo direto. Ele vem limpo, ó. Se não há preposição, eu não usei a preposição de, também não posso usar o pronome. E não usando a preposição, eu não uso o pronome. Correto? Então veja aqui, ó. Eu posso dizer assim, o Ilha esqueceu o Feliciano. O Feliciano aqui é o objeto direto. O Ilha esqueceu. Esqueceu o quê? O Feliciano, objeto direto. E o verbo esquecer aqui é verbo transitivo direto. Complemento sem preposição. Ou eu posso dizer assim também, ó. O Ilha se esqueceu do Feliciano. Olha aqui. Também está correta. Eu usei o verbo esquecer-se e não o verbo esquecer. Então, ó, o Ilha se esqueceu do Feliciano. Olha aqui, o verbo esquecer com a preposição de. Ela está aqui, ó, na contração. De mais o artigo o de Feliciano. De mais o da do, né? Olha aqui, ó. Do, di, ó. Esqueceu de. Se eu coloquei aqui a preposição de depois do verbo esquecer, então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o pronome. E aqui, quando eu digo, ó, o Ilha se esqueceu de quem? Do Feliciano. Então, aqui, ó, do Feliciano já é objeto indireto, ó. Objeto indireto. Já aqui, Feliciano é objeto direto. Outro exemplo. Edson Martins é outro internauta aí, inteligente. O Edson Martins, o carequinha aí, cabeça de ovo. O Edson Martins, eu digo assim, Edson Martins esqueceu a cerveja. Edson Martins esqueceu o quê? A cerveja. Então, a cerveja é objeto direto. O verbo esquecer aqui é verbo transitivo direto. Vem sem o pronome. Se eu colocar o pronome, se eu quiser colocar o pronome, isso aqui é gosto meu, aí eu tenho que colocar, o verbo aqui vai ser transitivo indireto. E eu tenho que colocar os pronomes e a preposição de. Então vamos lá. Eu digo, Edson Martins esqueceu a cerveja. Está correto. O verbo esquecer aqui, sem a preposição de, sem ser verbo pronominal, normal. Agora quando eu digo, Edson Martins
Se, olha aqui, se esqueceu da cerveja, já é o verbo aqui esquecer-se. Ó, Edson Martins, olha o verbo aqui, esquecer. Ele se esqueceu de quê? Quem se esquece de algo, de alguém. Objeto indireto que vem aí. Então eu digo, Edson Martins se esqueceu. Se esqueceu de quê? Resposta, da cerveja. Objeto indireto. O verbo esquecer aqui, ele vem exigindo a preposição de. Onde está a preposição de aqui? Está aqui, ó. Da. De mais a. Da. Então, ó, se eu coloquei a preposição de exigida pelo verbo esquecer, então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o pronome. Aqui está o pronome, ó. Edson Martins se esqueceu da cerveja. Outro exemplo para terminar. Eu digo Moab. Moab é outro internauta aí inteligente que está na internet, o Moab, Divino Moab. Eu digo assim, Moab esqueceu a namorada. Aí vem, olha o verbo aqui, esquecer, no formato verbo transitivo direto. Sem a preposição de, sem pronome. Então eu digo, Moab esqueceu quem? Resposta, a namorada. Então a namorada é o objeto direto. O verbo esquecer aqui, ele está sem preposição. Está nesse formato aqui. Eu posso também dizer assim, Moab, olha aqui, se esqueceu da namorada. Olha a diferença. Quando eu digo Moab se esqueceu de quem? A resposta, da namorada. Da namorada é o objeto indireto. Muito bem. Veja que o verbo é o mesmo, ó, esquecer. O verbo esquecer. Só que aqui ele não pede preposição. Aqui ele exige a preposição de. Então o verbo esquecer, exigindo a preposição de, ele passa a ser um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Com preposição. E obrigatoriamente o pronome deve vir ao lado dele. Veja aqui, ó. Moab se esqueceu da namorada. O de está aqui, ó. Da, contração, preposição de, mais o artigo definido a. Olha aqui. Se a preposição de está aqui, exigida pelo verbo esquecer, então aqui eu tenho que colocar obrigatoriamente o pronome. E o pronome está aqui. Olha aí, ó. Moab se esqueceu da namorada. Portanto, aí o erro. Aqui faltou o quê? O pronome. Porque o verbo esquecer aqui, ó, exige a preposição de. Se exige a preposição de, então o pronome tem que acompanhar o verbo. Se não colocasse a preposição aqui, se eu tirasse a preposição aqui de, aí estaria correto, né? Estaria correto. Correto? Estaria correto aqui, ó. Se eu tirasse a preposição de, eu não precisaria colocar o pronome. Mas, já que coloquei a preposição de no verbo esquecer, então o pronome deve aparecer obrigatoriamente. Eis aí, portanto, o erro. Agora o segundo erro aqui. A segunda frase, vamos lá. Faça exames frequentes. Isso previne qualquer problema em relação à hipertensão arterial. O erro aqui é a crase, que não está aqui. Aqui, obrigatoriamente, há a crase. Existe a crase. Seria o certo assim, ó. Só isso. Pronto, estaria correto. Em relação a expressão em relação a, esse a aí é uma preposição. É uma preposição. Em relação a, esse a é uma preposição. Isso aí é uma locução prepositiva. Mais de uma palavra no sentido de preposição. Em relação a. Muito bem. Esse a é uma preposição. A palavra hipertensão é uma palavra feminina, não é? Você diz a hipertensão. A hipertensão. Aí é um artigo, não é isso? Artigo definido.
Isso, artigo definido. Então veja, quando eu tenho um encontro da preposição a, aqui está, em relação a. Esse a aqui é uma preposição em relação a. Quando eu tenho uma preposição a e a palavra seguinte, hipertensão, aceita o artigo a, olha aqui, ó, a mais a. Olha aqui. Em relação a. Este a aqui da palavra em relação, preposição. E este a aqui da palavra feminina, hipertensão. Então veja, ó, preposição a mais artigo definido a é igual a quê? É igual a crase, ó. É igual ao a com acento aqui, ó. Viu aí? Crase. E aqui no texto não veio a crase. Portanto, aí, dois erros de língua portuguesa, né? E veja, um texto bem curto, mas os erros aí proliferam. Muito obrigado.